Olá, meus amigos do Política em Destaque. Conforme prometido na semana passada, nós estamos iniciando o nosso programa pelas redes sociais. É o canal do Política em Destaque no YouTube, também com link para o Facebook, para o Twitter e Instagram. A partir dessa semana, nós estaremos em informações, comentários, tudo sobre a política, economia e negócios aqui de Ponta Grossa e também da região dos Campos Gerais, também do Paraná. Nós começamos nesta segunda-feira o nosso programa de entrevistas. Sempre às segundas-feiras nós teremos um convidado especial aqui em nossos estúdios para, claro, comentar, falar sobre os principais assuntos da política da nossa região. Hoje, o nosso primeiro convidado especial na estreia do nosso programa é o Márcio Paulic. Obrigado, Paulic, pela presença no nosso programa, e nós temos informações. O Márcio vai trazer informações, comentários sobre a política, a economia, os negócios aqui da nossa região. Primeiramente, agradecendo pela presença, é claro que nós não podemos deixar de comentar sobre as declarações do prefeito Marcelo Rangel, que na semana passada, através também de um vídeo nas redes sociais, que repercutiu bastante, nós também repercutimos no nosso site Política em Destaque, sobre as eleições do ano que vem. O prefeito falou sobre os possíveis candidatos do grupo dele e do seu irmão Sandro Alex, também comentou sobre alguns nomes da oposição que poderiam ser candidatos lá no ano que vem. O Rangel comentou também sobre o seu nome, e até eu escrevi no Política em Destaque, na página do Política em Destaque, na nossa matéria, de que algumas informações ali merecem informações. Por exemplo, Rangel comentou que você teria perdido 5 eleições, que não conseguiu a reeleição no ano passado, né? Que é um pouco diferente. Também que no seu mandato de 4 anos na Assembleia não teria resultados práticos para Ponta Grossa, para a cidade de Ponta Grossa. Obrigado pela presença. Gostaria que você comentasse essas declarações do nosso prefeito. Tudo bem, Paulo, a todos os amigos que nos ouvem, nos assistem agora, né? Eu fico muito feliz e lisonjeado de ser o primeiro entrevistado do seu mais novo programa nos canais e redes sociais aqui do Política em Destaque. Paulo, eu refleti muito em relação a responder ou não às declarações do prefeito, e praticamente aí há uma semana dessas suas declarações, eu tirei a seguinte conclusão. Nós temos hoje um prefeito que tenta, na verdade, desvirtuar os fatos e colocar, digamos, agora uma antecipação das eleições, imagina, daqui a um ano, né, para que as pessoas entrem nessa discussão e esqueçam os desmandos do governo. Essa estratégia é muito antiga, essa estratégia da velha política. Existe, por exemplo, uma estratégia que o presidente Bolsonaro está usando agora, que diz ele que não é estratégia, de falar algumas questões polêmicas, enquanto o governo faz lá nos bastidores do seu trabalho, das ampliações dos seus projetos, programas, digamos até a aprovação das reformas. Aqui em Ponta Grossa é um pouquinho diferente. Se tenta focar, né, como diz, dar osso para uma oposição roer, para que a população, os políticos que aí estão, esqueçam justamente desses desmandos. Nós temos muito a se discutir aqui na cidade em relação aos desvios de dinheiro público, ligados aí, por exemplo, a combustíveis, ligado ao mercado da família, ligado ao superfaturamento de algumas obras, enfim, de algo que realmente tenha acontecido, ocorrido na cidade, e talvez não se tenha percebido o tamanho dessa encrenca. E diria até de algumas questões de falha de gestão, principalmente naquilo do que é o pautado do prefeito, que tem deixado ele irritado. Por exemplo, do endividamento do município. Nós estamos num grau de endividamento aqui de Ponta Grossa muito, mas muito acima do que outras cidades têm, por falha de gestão. Infelizmente, tem que se fazer alguns projetos, como por exemplo aí o asfalto, a pavimentação, que inclusive é interessante porque as pessoas pagam na CPS pelo asfalto e está se emprestando dinheiro. Em vez de fazer com os recursos da população através dos impostos, está se endividando. Tanto é que esse fundo do transporte que estão propondo, que está aí mais um motivo de querer antecipar as eleições para que as pessoas esqueçam disso, é justamente para poder aumentar o grau de endividamento do município, reduzir o limite prudencial. O prefeito até fez uma emenda pautada pela minha fala, dizendo que isso aí faria essa redução do limite prudencial, mas o seu próprio secretário de Finanças comentou que não.
esses 80 milhões a mais que entra e sai do fundo, justamente vai ajudar nessa redução desse limite prudencial. Limite prudencial, para quem não sabe, justamente é o tamanho da folha do município. Gente, hoje nós temos mais de 700, 800 estagiários, mais de 300 comissionados, FG, que é função gratificada, sendo paga para pessoas que são, na verdade, mais agentes políticos do que necessariamente por meritocracia técnica. Esse é o problema, justamente, de transformar uma prefeitura, uma cidade, como se fosse um laboratório, como se as pessoas fossem cobaias de alguém que nunca geriu. Então, essa é uma complicação muito grande e que peço para que as entidades, associações, lideranças comecem a observar. Senão, ano que vem, a partir de 2021, nós vamos ter um futuro prefeito apenas pagador de dívidas, né? Como foi, por exemplo, o nosso querido e saudoso Paulo Cunha Nascimento, que foi um grande prefeito, né? Que foi um cara extremamente honesto, admiro muito, mas infelizmente teve que ter nessa gestão praticamente pagando conta do Pedro Mosgal. E que, na verdade, o Pedro fez obras até. Algumas polêmicas, como a Lei Arena, né? Mas as demais obras consistentes. E aí pergunto, nós vamos ter uma cidade endividada em cima do quê? Quais são as obras de infraestrutura que estão sendo feitas em Ponta Grossa, além de rotatória, além de faixas elevadas, o que realmente de efetivo está fazendo de infraestrutura na cidade, uma cidade que já competiu com Maringá, com Londrina, com Cascavel, e que agora compete com, nada contra, mas com cidades mais de porte médio, que estão crescendo, como Arama, Toledo, daqui a pouco Francisco Beltrão, Pato Branco. Inclusive eu vi aqui agora, ontem, na revista, teve aí se não me engano, Urban System, as 100 cidades de maior potencial de qualidade de vida, de infraestrutura, de potencial humano, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento social, e não estamos nem entre as 100, Ponta Grossa é uma das 70 maiores do país. E ali aconteceu de que Guarapuava, Toledo, Arama está crescendo, aparecendo nessas premiações, nessas relações, e Ponta Grossa nada. Quer dizer, nós estamos vivendo de um marketing absurdo, onde se tenta pegar pequenas coisas e transformar aqui numa grande coisa que, na verdade, se compararmos com outras cidades, Ponta Grossa é a que menos hoje tem um desenvolvimento social e econômico, só tem um pouco mais de destaque por conta da iniciativa privada, que não tem nada a ver com prefeitura. Graças aos nossos pequenos, médios, grandes empresários que investem na cidade, Ponta Grossa está conseguindo ter um potencial de crescimento através da sua produção industrial e comercial. Bom, um dos assuntos mais polêmicos, aí, sem dúvida alguma, é essa questão que você tocou até do transporte coletivo. É a questão do reajuste da tarifa, que estão tentando recompor agora o Conselho Municipal de Transporte, deve acontecer nessa semana, e a questão do fundo, que a Prefeitura insiste em aprovar na Câmara Municipal. Mas não é de hoje que o transporte coletivo é polêmico aqui em Ponta Grossa, né? Eu lembro que, por exemplo, na campanha de 2012, lá o bilhete único foi um dos temas mais comentados, até hoje nós não temos isso implantado em Ponta Grossa. Qual que é a tua opinião, a tua análise sobre a situação do fundo, da tarifa, enfim, de toda essa estrutura de transporte coletivo, que lá na frente o próximo prefeito vai ter que lidar com isso, né? Nós temos um grande desafio nos próximos anos, com cada vez mais Uber, esses aplicativos em que gera muito emprego para a população, cada vez mais as pessoas estão deixando de usar o transporte público. Vai ser realmente uma grande discussão, e não é aquele IPK, aquele porquibômetro, não. É realmente o uso das pessoas, e aí acaba não suportando as despesas do transporte público. E aí, como agora o Conselho de Transportes recebeu, um pedido de aviação de um aumento de mais de 16%. Gente, existe uma questão que é a concessão da aviação de Campos Gerais, e não é culpa da aviação. É um contrato que está aí até 2023, muito fechado, que foi feito lá por uma empresa que, inclusive, ela está sob avaliação, sob júdice, principalmente num esquema de corrupção muito grande em relação ao transporte público de outras cidades. E essa planilha é uma planilha que já tem esses vícios de origem. E lá, por exemplo, você não pode deixar de ter os cobradores. Para você ter uma ideia, tem cobrador de ônibus dentro da linha sem parar. Inclusive, acaba até debochando do cobrador que está na linha sem parar, porque não pode ter ônibus sem cobradores. É uma lei municipal. Gente, é possível você ter
fazer com que os cobradores possam ter outras funções dentro da aviação, a escolinha de motoristas, são 1.600 funcionários, dos quais 400 são cobradores. É possível que o turnover natural, né, daqueles que se aposentam, aqueles que acabam saindo, esses cobradores virem para novas funções, e há uma redução de quase 11% na tarifa se isso fosse feito. Precisa, claro, da boa vontade política, dos vereadores, para mudar essas leis. Mas existe uma outra proposta que está sendo colocada em muitas cidades, que é o Vale Transporte, que hoje as empresas pagam 6% para os funcionários, que muitas não descontam, ele é um valor que as empresas já colocam lá para pagar o transporte, e isso não prejudica o salário dos trabalhadores. Sim, aí sim, criar um fundo onde esse Vale Transporte das empresas, que praticamente 70% dos custos saem das empresas, vão para esse fundo, para esse vale, para esse fundo de transporte, e aí ele acabar gerindo, fazendo com que esse dinheiro possa ser usado para o transporte público. Tem cidades que reduziu em até R$1, na verdade o custo do transporte é de R$1, tem cidades que é de forma gratuita, então existe sim essa possibilidade de colocar os vales de transportes todos numa função, até porque tem muita gente que recebe vale de transporte e acaba vendendo no mercado paralelo. Você vai ali na frente do terminal, está cheio de cambista. Ainda tem esse comércio, né? Tem muito. Então nós temos que botar tudo no cartão, em vez de ter a transação em dinheiro. Tem o fundo, no caso que agora estou chamando de cartão temporal, muda o nome, mas o sentido é o nosso cartão do bilhete único, que as pessoas podem sair do terminal e voltar no tempo de 3 horas sem ter que pagar de novo. É absurdo alguém sair do terminal para levar a criança na escola ou ir para um posto de saúde e na volta ter que pagar de novo. Ou um desempregado que sai do terminal para buscar fazer uma entrevista, 3 horas depois volta, tem que pagar. Né? Ou então, muitas vezes, pode a pessoa sair um ponto antes da sua casa, fazer o que tem que fazer, uma padaria, isso é bom para o comércio, se descentraliza, e depois volta para a mesma linha e pega um outro ônibus da linha e vai para a sua casa, porque já pagou o valor total. Então, isso é forma criativa, transparente, inovação. Isso sim é uma cidade competitiva, como sempre digo, uma cidade, uma Ponta Grossa 2.0, que é o que nós merecemos. E é alusão até aos 200 anos que a cidade vai passar, vai chegar daqui a alguns anos. Bom, claro que a gente tem que falar, e tudo isso aqui não passa também de política. A gente está falando um pouco de economia, porque isso afeta o bolso do trabalhador e também, principalmente, do empresário, né, que banca boa parte do sistema. Eu disse agora há pouco que o próximo prefeito vai trabalhar com isso, porque nós teremos o vencimento do atual contrato lá para frente. Daqui a um ano, aproximadamente, lá no começo de agosto, os eventuais candidatos a prefeito, ou candidatas eventualmente, já estarão com suas campanhas preparadas. Daqui a um ano aproximadamente, né? Você tem conversado com muita gente, feito visitas, conversado com liderança, temos visto os vídeos nas redes sociais tratando desses assuntos polêmicos, pavimentação, transporte, lixo, enfim, Sanepar, tudo isso daí. Seria já uma preparação para esse terreno? Quer dizer, você se vê como candidato a prefeito aqui, mano? Quando eu vivo o dia a dia da minha cidade, desde que me conheço por gente. Já fui presidente em grupo de serviço, já fui presidente de ação comercial, tenho o Instituto Mundo Melhor, que capacita jovens em primeiro emprego, faço questão com o empreendedor de capacitar, aperfeiçoar, está aí, né, uma série de ações, está aí, por exemplo, o nosso operário, muitas coisas boas a gente faz, porque eu vivo o dia a dia, eu e minha família e minha cidade. Eu faço questão de poder discutir. E, claro, além das iniciativas empresariais, sociais, iniciativas associativistas, a política também, ela te abre espaço, te abre portas. O prefeito falou que, por exemplo, o que eu trouxe para a cidade. Prefeito, me faça um desafio do que eu trouxe para Ponta Grossa e para a região em relação ao que o senhor trouxe como deputado estadual durante 2 mandatos. As pessoas podem entrar no link, lá existe o meu site, www.marciopaulic.com.br, e lá existe minha prestação de contas. Mais de 230 milhões de reais nós trouxemos aqui para a nossa região. Muitas vezes eu não conseguia comunicar, porque existe ainda o que está na política, aquela história do que você consegue num dia, no outro alguém vai lá e tenta tirar. Isso aconteceu muito comigo. O Marcelo, o pessoal, tentava de todos os custos atrapalhar a minha gestão. Né? E isso está acontecendo agora, eles fazem isso com a Anabel, por exemplo, a filha do Joselito.
É um negócio inacreditável. Podem prestigiar outros deputados de outras regiões. Quanto mais gente trouxer recursos para cá, melhor. Mas não quer dizer desprestigiar aqueles que estão aqui e que receberam o voto da população. Você secar e encostar é o cúmulo da burrice política. Né? Estão criando opositores cada vez maiores, justamente pela ganância, pela prepotência, pelo sentimento de vingança, arrogância. Isso todo mundo comenta, todo mundo sabe. Nós precisamos ter a humildade, a simplicidade. Um bom líder se faz sendo uma boa pessoa. E eu queria fazer esse desafio. Né? Nós trouxemos o Instituto do Câncer para Ponta Grossa, muitos participaram da assinatura, né, do abaixo-assinado, que me deixa muito orgulhoso. Eu entrei na política para trazer, né, os tratamentos de câncer, hematologia, vão começar agora, daqui a 3 meses, a parte de leucemia, linfomas. A Universidade Regional vai poder fazer, Paulo, digamos, a parte de quimioterapias, ampolhas de quimioterapia, vão poder até vender para outros hospitais, fazer recursos aqui para o nosso hospital. Temos aí a Nota Paraná Solidária, é um legado que eu deixo como deputado. Hoje, mais de 1.100 entidades recebem valores. Aqui em Ponta Grossa, por exemplo, tem entidades que recebem mais de R$70 mil por mês, abrindo, inclusive, suas sedes próprias, com aquela notinha que a gente sempre pede, que façam sem CPF, né, para poder doar nas caixinhas do comércio. E tantas outras coisas que as pessoas podem olhar na área de segurança, na área de saúde, e que me orgulha muito. Isso realmente eu fiz, é um legado, e coloco aqui o desafio em relação ao que eu fiz, em relação ao que outros deputados que hoje é prefeito tenham feito pela nossa cidade. E isso me deixa tranquilo em poder discutir, com essa experiência que eu tenho empresarial e agora política, em me colocar como pré-candidato a prefeito de Ponta Grossa. Nós já estamos discutindo a cidade desejar, dentro da realização que já fizemos, e as pessoas vão se surpreender pelo tamanho do grupo que está se unindo para poder estar lá. Pode ser que seja eu candidato, pode ser que seja outra pessoa, eu de forma direta e indireta estarei participando, mas já apresentando um plano de governo para uma cidade competitiva nos próximos anos. É uma união de forças com a divisão de tarefas. Eu sempre me propus a isso, a unir todos em prol da nossa cidade. E não vai ser diferente a partir do ano que vem. Bom, nesse sentido, até o Joselito Canto, no dia seguinte, as declarações do prefeito Marcelo, que foi na terça-feira, também fizemos uma matéria que acabou até bombando aí nas redes sociais pelo Política em Destaque. O Joselito comentou a fala do prefeito, e uma das frases ou situações que me chamou mais atenção no comentário que o Joselito fez justamente foi isso. Ele disse, olha, citou alguns comentários sobre a administração do prefeito, tem erros e acertos, e disse, olha, eu sou de oposição, nosso grupo é de oposição, e nós teremos candidato ano que vem. Ele citou alguns nomes do deputado federal Adel Machado, por exemplo, também é oposição, o seu nome também é oposição atual ao governo municipal. Esses nomes aí citados, disse inclusive que a própria Mabel não será candidata porque se comprometeu a terminar o seu mandato. Mas enfim, a gente vê um grupo muito forte aí de oposição, envolvendo Márcio Paulic, Adel Machado, Joselito, ou alguém do grupo do Joselito e outras figuras mais. Esse desenho me parece claro também, para o ano que vem. Olha, o Marcelo conseguiu unir a oposição toda em um nome. É isso que está ocorrendo. O grupo do Marcelo, o grupo do Joselito, o grupo do Álvaro Góes, o grupo do Mosgrau, o grupo do meu grupo, o grupo até do Ariel. Você acha que eles não estão se falando, se conversando? Eles querem colocar uma esquerda versus direita. Não existe isso nas cidades. Vão querer fazer isso, esquerda versus direita? Se for por esquerda, as únicas obras que o Marcelo trouxe para Ponta Grossa foi por conta da esquerda. Foi o CNEs que o Mosgrau herdou de um pedido da Glaze, o Minha Casa Minha Vida, que foi da esquerda. Quer dizer, inclusive eu lembro que a Dilma veio para cá, no dia seguinte o Marcelo falou que talvez apoiaria a Dilma. Claro, estava na onda, né? Então, falta essa personalidade. Não vai ser uma disputa de esquerda versus direita, vai ser uma disputa da continuidade versus uma mudança responsável. E quem vai responder por essa mudança, quem vai representar essa mudança, esse candidato, com certeza sairá de uma dessas fileiras. E isso tem ocorrido muito. Na segunda quinzena do mês de setembro, nós vamos ter um grande fórum de debate para a discussão dessas propostas e que vai ter muitas dessas lideranças juntas. Se lá na frente estarão ou não, é outra questão. Mas nós temos sim que ter a melhor ideia de todas essas pessoas. Essas pessoas, independente da ideologia, elas querem bem de Ponta Grossa, fazem um trabalho por Ponta Grossa.
tem ideias de todos os lados, nós temos que agrupar todas essas ideias e ver o que a cidade pode ter nos próximos 8, próximos 10 anos. E poder voltar a competir e ser competitiva a nível nacional com outras grandes cidades e não, muitas vezes, não estar nem entre as 100 melhores cidades para se viver, sendo hoje uma das 70 maiores cidades do país. É uma grande obrigação que nós, lideranças ativas da cidade, temos de transformar a cidade numa cidade competitiva através do atendimento popular, através de atender as pessoas mais simples no transporte público, na saúde. Nós vamos ter logo, eu vou começar a colocar na minha coluna, as propostas para o ano que vem. As propostas como o nosso, desde o bilhete único do transporte, mas o pacto pela saúde, questões de gerar trabalho através do poder público para as pessoas que estão hoje desempregadas na cidade, não colocando como cargos comissionados, mas sim dando a eles um trabalho de infraestrutura, quem sabe até na frente da sua casa, mas que possa gerar realmente essa oportunidade de cidadania para as pessoas. Bem, o Política Universitária também trata de economia. E é claro, podemos deixar a oportunidade da sua presença aqui de falar sobre isso. Talvez o grande desafio do Brasil é voltar a crescer economicamente para gerar emprego, né, que é o que o povo precisa. A população precisa de emprego, é claro que esse é o grande desafio. Qual que é a sua análise desse momento? Ainda estamos aí com 7 meses de governo federal, aí a reforma da Previdência está bem encaminhada para ser aprovada, parece que não vai ter problema. Temos outras reformas, aí, como a tributária, por exemplo, que eu também, na atividade profissional, também defendo essa reforma como uma ferramenta importante para modernizar o Estado e também a economia do país, que é muito travada, né? Como é que você está vendo esse momento? A perspectiva ali, digamos, no próximo, daqui a 12 meses? O Brasil entrou em recessão técnica hoje, né? Segundo trimestre já com redução da sua capacidade industrial, do seu PIB. Isso nos preocupa muito. A reforma trabalhista trouxe mais segurança para as empresas. Impossível trabalhar no ambiente onde 99% dos processos trabalhistas do mundo eram no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos e na França são 70 mil processos trabalhistas, no Japão são 3 mil por ano, no Brasil era 2 milhões e 700 mil. Né? Então, tirou um pouco essa insegurança das empresas, as empresas puderam contratar mais, estão contratando mais dentro da possibilidade. Com a reforma tributária, eu acho que ela seria espetacular se pudesse fazer uma transição do imposto de renda, que hoje é 34% sobre as empresas, né? Tudo que as empresas ganham se taxa 34%, taxar menos, como nos Estados Unidos, que agora baixou para 20%. Até as próprias empresas, antes de instalar aqui no Brasil, elas pensam, bom, lá no Brasil é 34% sobre o lucro, vai taxa, lá nos Estados Unidos é 20%, vão tudo para os Estados Unidos. Então nós temos que igualar aos grandes países, aos países mais desenvolvidos, isso. E onde que se tira essa compensação? Tira da distribuição de resultados dos acionistas. Tira deles, porque hoje existem famílias milionárias e empresas pobres. Tiram todo o resultado das empresas e vai lá para a família comprar o seu iate, comprar o seu apartamento. Não, tem que fazer com que as famílias possam, querem ter um rendimento maior, tira do Prolabore, trabalha lá na sua empresa, mas redistribui aquele valor do lucro. A partir do momento que você taxar um valor maior, né, alguns dizem até que a taxação de riqueza não é isso, é a taxação maior sobre os acionistas, eles vão fazer com que aquele valor, em vez de retirar da empresa, possa reinvestir na própria empresa. Reinvestindo na empresa, porque daí o imposto vai gerar mais capital. Vai gerar mais capital, vai gerar mais emprego, é um ciclo virtuoso. Redução dos impostos, você reduz também, você aumenta o consumo das pessoas, as pessoas consumindo mais, aumenta os empregos, aumentando o emprego e consumo, aumenta naturalmente os impostos para o governo, de forma num ciclo virtuoso e não vicioso como é hoje. Hoje as pessoas estão pressionadas, metade do povo está sendo trocado, metade do povo, 12 milhões estão desempregados. Gente, nós precisamos fazer com que realmente, reduzindo os impostos de todas as pessoas, o ciclo de consumo aumente e aí os impostos virão naturalmente. E claro, fazer com que a infraestrutura do país cresça. Totalmente a favor de privatizações como de correio, só pode privatizar a parte de educação, a parte de segurança e a parte de saúde. As outras questões, privatiza, gente. É muito mais eficiente e aí coloca agências reguladoras que realmente façam o seu trabalho para que haja uma questão social também, mas é importante que privatizando essas empresas vão reinvestir ali, outras empresas desafoga o governo, né? Vai desafogar o governo, que tem que se preocupar com realmente a saúde, educação, segurança, e aí com certeza vai ter aí mais empregos, mais investimentos.
O único jeito do Brasil sair desse atoleiro é gerando empregos. E gerar emprego é redução de impostos e privatizar e aumentar o poder, né, de financiamento de infraestrutura. O que não pode é querer aumentar o crédito de forma artificial, como foi feito nos últimos governos, onde hoje 65% das famílias estão endividadas. Ainda vai demorar um pouquinho para o Brasil entrar nos eixos, mas eu acredito que nos próximos anos serão melhores. Também tem a questão da tributação do consumo, né, que é uma ideia, eu lembro até do Raul, ex-deputado federal, que trabalhou muito com um projeto que está lá, é um dos projetos que tem em Brasília hoje, de reforma tributária, e justamente ele combatia muito isso, que é o excesso de tributação no consumo, né? É isso que ele trabalhava para reduzir isso, para que realmente aumentasse o consumo de bens, né? E até de serviços, e essa máquina voltasse a crescer. Bom, Paulinho, o que é gestão do jeito certo, política do jeito certo, frase que você sempre repete aí nos teus vídeos, nos teus comentários pela internet? Bom, aquela técnica da cima da política, da politicagem. Eu tive essa experiência com 4 anos como deputado e aprendi muito os caminhos, os meandros para que você tenha uma política de resultados, as boas conversas, e fui respeitado na Assembleia pelo meu trabalho técnico, né? E isso me deu resultados. Eu tive um trabalho e um resultado que eu realmente tinha que justificar para a população, porque eu fui o deputado estadual mais votado da história de Ponta Grossa. Pela primeira vez um candidato foi vitorioso em todas as urnas da cidade. Tanto é que me coloquei à disposição como federal. Então, senhor prefeito, eu não perdi uma reeleição. Eu, como estadual, estaria eleito, Paulo. Eu sempre busquei um novo, eu sou contra a reeleição. E como federal, tem as emendas impositivas, eu queria terminar o Instituto do Câncer na parte infantil. E se Deus quiser, nós vamos terminar. Como pessoa física, nós já estamos vamos fazer um trabalho com a Justiça Federal, com também a parte das nossos anjos de rosa, ali, que é a Rede Feminina Combate ao Câncer, e vamos começar ali, junto com o Hospital Regional, a fazer uma casa de acolhida, né? E logo em seguida eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir trazer a parte do câncer infantil, dos tratamentos do câncer infantil. Então, isso é o resultado, né? Esse é o resultado efetivo, e como falei, as pessoas podem olhar lá, né, o que eu fiz. E esse resultado efetivo, ele faz com que realmente eu possa ter, né, um trabalho cada vez mais reconhecido e um trabalho que me coloca em pesquisas internas, inclusive, numa posição muito interessante aí para o ano que vem, né? Por isso que muitas vezes os meus opositores, eles têm aquela mania do desdém, né? Isso aí, isso aqui, né? Gente, totalmente dá para entender que política do jeito certo é aquela que você tem comunicação aberta, você encara os problemas de frente e você trabalha com humildade e simplicidade. Gente, prepotência, arrogância, isso não cabe mais, né? E outra questão importante, o que é a política do jeito certo? É aquela que você tem credibilidade. Eu emprestei a minha família credibilidade para candidatos em 2008 e em 2010. Dá para entender bem. Emprestar. Quando você empresta alguma coisa para alguém, é porque essa pessoa não a tem. Não a tem. Então, é importante dizer o seguinte: credibilidade não se vende, não se compra. Ou tem ou você não tem. Portanto, com credibilidade, com uma política de humildade e com projetos técnicos e a união de todos, não tendo, né, um preconceito em conversar com pessoas de direita, de esquerda, isso vai fazer com que a nossa cidade possa realmente crescer no cenário nacional. Bom, quero agradecer a tua presença aqui e deixar sempre as nossas portas dos estúdios abertas. Agora, se tiver alguma novidade, no momento que tiver alguma novidade, mais alguma informação importante, eu acho que foi importante, esclarecedora, a tua presença nesse programa de estreia do Política em Destaque nas redes sociais. Lembrando sempre, gente, sempre nós teremos toda semana um entrevistado aqui trazendo informações, comentários, informações importantes para você que acompanha os nossos canais. Obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo importante esclarecimento. As pessoas queriam, né, um pouquinho aqui do nosso trabalho, da nossa resposta, dos nossos resultados, e eu faço isso como retribuição à nossa comunidade. Retribuição. Não preciso de política, não vivo de política. Eu pouco falei sobre isso, mas eu doei 100% do meu salário como deputado. Graças a Deus eu tenho a minha profissão, mas vejo que é pela política que as coisas acontecem. Os políticos estão muitas vezes sendo, né, mal falados e tal, mas, gente, as pessoas de bem têm que realmente se interessar pela política, os jovens que estão aí, as novas lideranças,
porque senão vão ficar apenas para os profissionais. E esse é o maior perigo que nós temos, a política ser tocada por políticos profissionais. Ponta Grossa não merece, tá bem? Obrigado então, Paulique, e convidando você que nos acompanhou nessa entrevista nesta semana. No final de semana, sexta-feira, mais uma edição do nosso programa. Aí a gente vai fazer um resumo do que aconteceu na semana, atualização dessa questão aí do Fundo Municipal do Transporte Coletivo, da tarifa do transporte. Também vamos comentar assuntos que acontecem na Câmara Municipal. O Política em Destaque sempre acompanhou as votações mais polêmicas da Câmara Municipal e outras informações da política e da economia aqui da nossa região. Muito obrigado e até sexta-feira, meus amigos.